Solte a vinheta porque começa agora. Foca, resenha, foca, resenha. Vamos lá, dinamismo aqui, olha só. Segundo as informações, o Putin dá início, Emílio, à maior convocação militar da Rússia em mais de uma década. Vocês viram aí ou não? Que não. O bicho tá pegando. Não. A Rússia está convocando, Samidana, 160 mil homens entre 18 e 30 anos para expandir suas forças armadas. Mesmo em meio ao esforço, né, dos Estados Unidos para o cessar-fogo com a Ucrânia, o que diz é que o Donald Trump tinha um acordo com o Putin, mas parece que esse acordo também não vai rolar. Melou? Melou. Para quem estava apostando muito no Putin, não dá para negociar, não dá para confiar e nem negociar muito com o Putin, né, Albeta? A gente sabe do passado distante do Putin. E aí, meu amigo, toda aquela história da Ucrânia, por aí vai. Várias notícias saíram, né, Miriam, em relação à guerra, né? Como você disse aqui, estocar comida, guardar as coisas, não sei se estocar vento. Meu. Na Europa, você tem agora um protocolo para você guardar mantimentos para 72 horas. E aí a gente fica um pouco preocupado o que vai acontecer, se essa guerra vai se expandir ou não. Mas vamos falar agora também aqui uma situação do Brasil. Segundo a Paulinha, o Paraguai convocou o embaixador do Brasil no país e cobra explicações sobre o monitoramento da BIM. Vocês sabiam dessa história ou não? Sabia, Sami? A ação tinha como objetivo obter dados sigilosos, né, sobre os valores em negociação de Itaipu, segundo o depoimento. Então, o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil, José Antônio Marcondes, para prestar esclarecimento sobre uma denúncia, acreditem, de espionagem feita por um funcionário da BIM, que vocês sabem que é a Agência Brasileira de Inteligência. Segundo esse depoimento, esse funcionário da Polícia Federal da BIM teria mantido uma operação de invasão de hacker no sistema do governo paraguaio. Gostou, Paulinha, da informação aqui? Trouxemos aqui com elegância. Então aí, você sabe que gera muito dinheiro, a gente sabe Itaipu, né, Sami? Sim, é onde está o dinheiro Itaipu hoje em dia. Tem muita gente, como o Sami trouxe aqui, duas informações curiosas. Uma, mineração de Bitcoin no Paraguai, me parece que é mais barato. Segundo, as empresas brasileiras aqui com os impostos abusivos, a gente mostrou, né? A Lupo se picou. Se picou, será? Uma fábrica lá. Será que o Paraguai seria uma opção para a gente? Não sei, mas vamos aguardar aí, porque a situação brasileira é muito complexa. Bom, voltando para falar de polêmicas aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre a Unicamp. Teve um decreto do Donald Trump das universidades. Certo. Correto? E aqui no Brasil, a Unicamp aprova cotas para pessoas trans, travestis e não binárias. Segundo a informação. O que é um não binário? Não binário não se identifica com nada. Você não é nada. Como assim? Não se identifica com masculino nem com feminino. Não se identifica. Você fala assim, ó, esses dois gêneros não são suficientes para o que eu sou, meu amor. Não é nem menino, nem menina. Mas é uma pessoa superior ou inferior? Superior. Não, acho que não se trata uma boa pergunta essa aí. É uma excelente pergunta. E você pode também ser fluido. Então, o que é fluido? Certas horas você é pedido, certas horas você se vê como pedido. De dia é Maria. E certas horas você se vê como Delari. O não binário, ele é o que você explicou. Ele falou assim, ele não se identifica com nenhum tem uma cota para não binário. Não, agora vai ter vaga específica, ou seja, ao invés de fazerem, se for fazer cota, tem que ser para quem estudou em colégio público, com renda. Sim. Então, quer dizer, se a pessoa é não binária, mas foi rica, estudou nos melhores colégios e bilionário, vai ter a vaga. Vai ter a vaga, ou seja, não faz o menor sentido, assim. Porque você vai ter vagas separadas para eles, não é que vai ganhar um bônus na nota. E vai ter um monte de gente que vai se identificar como não binário para passar, né? Obviamente. Opa! E aí o cara que estuda, né? Sim. E aí tem que falar, eu não sou não binário. Me deu uma cota? Aí a reserva de pelo menos uma vaga em turmas com até 30 estudantes. E no mínimo 2 para um curso. Daí já não vira uma coisa que você coloca a inclusão, né? Se a turma lá estudou, você não tem nem condição financeira, né? E poderia ter uma vaga, uma oportunidade para estudar no Unicamp. Mas é uma pauta muito polêmica que ninguém ainda conseguiu resolver. Eu só acho que o mundo está caminhando para a cultura woke desacelerar. É o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Pelo menos é o que eu acho. Tá bom? Tá bom. Por falar nisso, vamos agora para a revista Forbes. O Samidanas, estamos falando, até o Musk que coleciona polêmica. Você sabe que o Musk recupera a liderança do homem mais rico do mundo, com o patrimônio do magnata avaliado em quanto? 342 bilhões. Sabe que a revista Forbes surgiu, né, lá em 1917, se eu não me engano, nos Estados Unidos, por um escocês.
né? Certo. BC Forbes. E, na verdade, ele tinha um sócio que era de Wall Street, então ele cobria mercado financeiro, que você gosta muito, mas em 1900 e tralalá, e 80 e pouco, veio a lista dos bilionários. E aí pegou a revista. Porque todo mundo tem curiosidade, né, Samidana, para saber das empresas ou quem é o homem mais rico do mundo. Você tem a lista, você gosta desse assunto, empresas que dão lucro, e eu gostaria que você me falasse os 3 primeiros, que eu acho que não mudou muito do que a gente já sabe, né? Não mudou, mas primeiro a gente tem que fazer uma observação. Na Forbes, a lista é a seguinte: você pega as pessoas que têm ações que são listadas em bolsa, e aí você multiplica pelo valor da ação. Há quem diga, Zuckerman, que Putin seria o homem mais rico do mundo, porém não aparece como bilionário, uma vez que ele não tem ações que são listadas em bolsa. Então, essa lista é a mais conhecida, mas não é a única forma de riqueza percebida. De qualquer forma, Musk, no topo da lista, 342 bilhões de dólares. Ele, além da Tesla, também tem a SpaceX, que também tem uma divisão lá de inteligência artificial. No segundo lugar, vem ele, Mark Zuckerberg, da Meta, com 216 bilhões de dólares. Bezos, fechando a trinca, né, da Amazon, com 215 bilhões. Então, o segundo e o terceiro lugar estão praticamente colados. E lembrando que agora o Bezos, além da Amazon, ele tem a Blue Origin, que faz aqueles voos em órbita no espaço, e tem também o Washington Post. Mas é careca. Careca não adianta. Toda vez que ele olha no espelho, ele fala: eu sou um puta de um careca. Eu tenho dinheiro, mas não então tenho ele cabelo. é um cara triste porque é careca. E eu sou pobre. Muito bem. Posso falar da educação aqui? Essa notícia é interessante para você. Preocupante. Segundo a informação aqui, o pé de meia tem beneficiários, mais beneficiários do que alunos matriculados na rede pública. Isso é bobagem. O projeto Pé de Meia, Sami, você pode dar pincelada pra gente, que é aquele programa do governo federal que foi criado, você sabe um pouquinho do Pé de Meia? Eu acho que é para quem está estudando, dar uma ajuda financeira, né? Porque muitas vezes as crianças são tiradas da escola, aí você me corrija, porque os pais precisam que elas trabalhem. Então o Pé de Meia fala assim, mantenha a criança na escola, que a gente te dá um quequezinho lá. Perfeito. E aí... Tem mais gente ganhando do que... Mas isso não é só no Pé de Meia, não. Se você pegar o Bolsa Família, tem municípios que você tem mais pessoas beneficiadas do que moradores. Precisa passar um pente fino, porque obviamente tem erro, muitas vezes fraude, muitas vezes golpe, e nisso somos muito bons. Boa. Bom, você também que é um cara que defende muito a iniciativa privada, importante. PPP, mas também tem aqui os trabalhadores, e teve uma greve aqui dos entregadores, continua aquela pós-reunião, né? Sem sucesso com a turma do iFood. Foi um assunto que você já falou muito aqui, né, Sami? Primeiro que, obviamente, eles têm direito a fazer greve e reivindicar. E aí o iFood, como qualquer empresa, fala assim, eu pago tanto. Quem quer? Se ninguém quiser, automaticamente eles vão ter que reformular uma proposta para que as pessoas atendam. De certa forma, isso vai ser repassado à sociedade. E eu acho que faz parte. Você tem que falar assim, por quanto que eu consigo alguém para fazer isso? E se dá aí um acordo. Agora, muita gente pode, eventualmente, se os custos subirem muito, o tamanho do iFood pode diminuir. Mas eu sou a favor, justamente, que cheguem num acordo em que o cara fala, eu me sinto confortável de trabalhar por esse valor e a empresa paga. Então, acho que está no direito dele. Paga muito pouco. Tem que aumentar. Muito pouco. Eu, por exemplo, sempre dou uma cachola. Tem que aumentar aí os iFood aí, o iFood. Tem que lembrar que quando o aplicativo tem que aumentar aí. Tá muito pouco. Não, gera emprego, né? Não, gera emprego, mas paga calma, pouco. No começo. Paga pouco, tem que fazer greve, pô. Pra turma, né, se cadastrar no aplicativo, ele começa mais barato. Todo mundo ganhou muito bem no começo, né, dos aplicativos, e depois, até tô falando de carro, né? E depois
a turma vai mudando as regras e o cara ganha menos. O meu medo só dessas coisas é o seguinte, muita gente que entra para trabalhar como entregador faz isso de bico, assim, não consigo emprego. Renda extra. Uma renda extra, ou até como renda principal, porque está com dificuldade de se alocar. Uma das propostas, não exatamente nesse momento, mas que já foi feita, vai precisar ter o cadastro no sindicato. Aí, eu já acho meio ruim, porque aí você está aparelhando um sindicato de decidir quem pode trabalhar ou não. Mas em relação ao valor, acho válido, acho uma discussão saudável. É a mesma discussão, uma discussão parecida com o do Uber, né? Parecidíssimo. Que eles também reclamam bastante da porcentagem. Aí eles também fazem as greves deles para o Uber também aumentar um pouquinho. Não chegou a contar em greve ainda o iFood? Tá em greve. Não passou. Vários. Não deram a grana dos... Estamos de volta. Estamos de volta na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, com esta equipe fantástica. Daqui a pouco o Benja aqui, hein, Milhão? Opa, o Benja já. O que nós vamos falar com o Benja? O Benja é seleção brasileira, a gente quer saber se... A pergunta do momento seria a seguinte... Jorge Jesus será o técnico? Daí a segunda pergunta é, o Neymar vai interferir nisso? Terceira pergunta, o que você achou da briga entre o Neto e o Neymar? Perguntas clichês. Três perguntas clichês. São perguntas factuais. E tem também o rolo que o Ronaldo, fenômeno, queria presidir a CBF. E aí ele falou que deram um jeito de ele não... né? O pessoal falou que deram um jeito de ele sair da jogada. Sim. Aí ele fala, a CBF, até que ponto, bem já pode falar, ela ajuda o futebol brasileiro e o que ele acha como ele acha que deveria ser a sucessão do presidente. O que mais? Eu quero perguntar para ele também se ele viu o confronto do Real Madrid com o Real Sociedad. Vocês viram, né? Que golaço do Endrick? Sim. Baita golaço. Vamos ver então se ele está acompanhando o futebol europeu e se ele acha que é possível os novos garotos da seleção brasileira desbancarem o menino Ney, se eles vão fazer alguma coisa nessa Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é logo ali, 2026. A Copa do Mundo é logo. Vamos aguardar. O que mais é o seguinte, você viu que teve... Você viu que você me chama muitas notícias, eu vou trazer uma do Haddad. Agora começa a inventar. O Haddad me parece o seguinte, que o problema para taxar os super ricos é da classe política. E aí? Você recebeu Recebi. O Haddad eu tô fazendo uma do jogador? Logicamente. Você sabe que põe aí, não vai pôr? Mas a gente prepara, né? Sempre pra fazer a piada. Tem aí? Lógico, né? Você não viu? O Cristiano Tachado? Não é o Cristiano Tachado. Eu tenho o Cristiano Tachado. Eu tenho o Ronaldinho. Você não viu do Ronaldinho? Eu tenho o Cristiano Tachado. Pode mostrar o Cristiano Tachado? Como é que é? É o Taxadinho Gaúcho. Taxadinho Gaúcho. Mas antes eu tenho o Cristiano Tachado. O Taxadinho Gaúcho é sensacional. Vamos ver quem gosta mais. Então o Cristiano Tachado. Põe o Tachado. O Cristiano Tachado, ele tá carregando a taxa, ele tá carregando o imposto, ele tá carregando o tributo, ele tá taxando a família brasileira, ele tá carregando a Receita Federal, ele tá taxando tudo sozinho, ele tá botando a economia do Brasil no bolso. Esse imposto é de Cristiano Tachado. Ele pegou os cupons de desconto e colocou no bolso. Eu pago. Se ninguém paga nada, se não tem isenção, se não tem reforma, se não tem... É isso aí. Tá bom. Tá bom. E agora o Tachadinho. O bom do brasileiro, nós sofre, mas nós goza. É verdade. Essa é a lei. Isso aí. Põe agora o Taxadinho Gaúcho. Deixa eu ver. Cadê o Taxadinho Gaúcho? Tá chegando no ponto. Tá chegando no... Cadê o Taxadinho Gaúcho? Tá usando o Nextel. O Taxadinho Gaúcho é sensacional. O Taxadinho Gaúcho, ele olha pra direita, mas ele bate com a esquerda. Ele finge que não vai taxar e... Isso. Faz uma firula. Ele fala que vai ter. Olha lá. Chegou Taxadinho Gaúcho, o bruxo da taxação brasileira. Saiu driblando com o Brasil na Copa do Imposto de 2002. Fez cada taxada que deixou todos os brasileiros de bolso vazio. No rolê dos impostos, nem mesmo o Super Xandão escapou da sua tributação. A cada lei que ele taxa, a cada jogo que ele tributa, a cada drible que a Receita Federal leva, a magia da tributação acontece e o bruxo da taxa faz história nos impostos da nação brasileira. Cara, tem uma ginga. O brasileiro, ele samba na cara da torcida.
Ele dribla a torcida. Nós sofre, mas nós goza. É isso mesmo. Não é? É isso aí, Emilhão. Vou te falar, viu? Que situação que a depois gente... dessa... Que situação que a gente chegou, hein? Ei, Sami, e não é que não foi avisado. Não é que não foi avisado. Ele falou muito da carreta por aqui, da economia. Não é que não foi avisado. Nossa. É bom deixar isso bem claro. O Haddad tá preocupado também lá com a taxação, agora não é dele, que é do Trump. Mas essa é uma outra pauta para um outro dia, porque na economia vou falar disso. A gente vai falar mais. Então